15 minutos. Eu cumprimento a todos e a todas. Cumprimento o senhor presidente, Raquel, Robson Steins. Quero agradecer ao deputado Marco Feliciano, ao deputado Ezequiel Teixeira, ao deputado Eliseu e agradecer a todos os presentes. Meu nome é Marisa Lobo e eu me apresento aqui como especialista em direitos humanos que sou, como ativista social para a família, para a vida, não como uma profissional de saúde mental, quero deixar bem claro, mas como uma ativista de direitos humanos, que reconhece que direitos humanos não pode ser usado como bandeira ideológica das minorias contra as maiorias. Direitos humanos é para todos e para todas. Reconheço nesse processo de direitos humanos que somos diferentes, que vivemos em uma pluralidade cultural, social, religiosa, numa diversidade sexual, religiosa, que o Brasil e a nossa Constituição, bem como os direitos humanos, abarcam todas as diferenças. E por causa dessas diferenças e dessa pluralidade sexual, social tão defendida pela mídia, pela sociedade, e por causa dessa desconstrução que está se encaminhando à humanidade, que eu não concordo com ela, deixo bem claro, mas ela existe, né? Nem tudo que a gente é obrigado a aceitar, é obrigado a conviver, para evitar preconceitos, evitar violência, nós concordamos. Mas nós temos o direito de concordar ou não e dar voz a todas as pessoas. Então, o meu discurso, a minha fala, é embasado nisso, em direitos humanos. Direito de liberdade de expressão é tema complexo, amplamente discutido tanto no âmbito internacional quanto nacionalmente. Reflexões e questionamentos sobre os limites da censura e ética nas comunicações, por exemplo, têm nos feito buscar um parâmetro para a definição e para o exercício desse direito. Dei-me acima de todas as liberdades, a liberdade de saber, de falar, de discutir livremente, de acordo com a minha consciência. E por causa dessa pluralidade tão defendida, é por isso que eu estou aqui hoje defendendo a existência de ex-homossexuais. Esse tema pode não ser científico, mas nenhum termo que se refere à sexualidade é científico, porque cientificamente não encontraram colo na ciência e repousaram nas relações humanas tudo que se diz respeito à sexualidade. Então, baseado nisso, nesse direito, e nesse pousar e descansar nas relações humanas, e por eu ser especialista em direitos humanos, é que nós temos que dar ao sujeito o lugar da sua existência, sem nos importarmos quem é esse sujeito. Esse sujeito pode ter uma representação para você, para o teu grupo social, para a sua religião, para a sua cultura, mas também pode ter outra representação para a minha religião, para a minha cultura, para a minha sociedade. Esse sujeito ele pode ter uma representação social para alguns grupos e militantes, mas para outros grupos militantes que também existem, eles têm outra representação social. Mas o principal de tudo isso é buscar esse equilíbrio, esses direitos. E o direito diz que eu tenho que respeitar o outro, a existência do outro, como ele é. E respeitar esse outro se ele decidir ser diferente. O ser diferente. Por causa desse ser diferente é que lutamos pela igualdade. É por sermos diferentes que nós lutamos tanto por igualdade. Eu queria só falar para vocês desse termo sexualidade, que repousou nas ciências sociais, de relações humanas, e não nas ciências médicas, nas ciências biológicas, e se encontrou voz, né? E essa mesma voz que nós queremos dar a esse grupo também. Entendendo a diversidade sexual e de gênero. Homossexuais, nomenclaturas como homossexuais, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, pansexuais, pessoas trans e agora cisgêneros.
todas as cartilhas que eu tenho visto do movimento LGBT, eles cometem um erro gravíssimo. Eles lutam contra a exclusão, lutam contra o preconceito, e eu não vejo falar mais em heterossexualidade, ou seja, fomos expulsos, né, de toda a militância. Quando falamos em pluralidade sexual, então todo mundo tem que estar incluso. E a maioria está exclusa. A maioria está exclusa de todas as discussões. Quando aparece a maioria, mostra o quê? Que é uma maioria de uma sociedade ou de uma sexualidade chamada heterossexual que impõe aos outros um modo de conduta, mas esses outros são a maioria das pessoas. Mas eu entendo que a minoria das pessoas devem ser defendidas, como elas se sentem, como elas desejarem. E nesse meio de se dar voz às minorias, eu trago aqui uma minoria também muito discriminada, senhor presidente, que são os ex-homossexuais. Pessoas que se dizem, e aí eu tenho que apenas ouvi-los, porque eu não tenho essa consciência, essa interpretação de que cada um sente por dentro, então isso é fora o íntimo de cada um, mas que começaram a se mostrar, eu sou ex-homossexual, eu sou uma pessoa que vivi na homossexualidade por um tempo, e hoje eu sou ex-homossexual, não sou mais homossexual, e quero ser respeitado por isso. Eles são duplamente discriminados, são discriminados, senhores deputados, porque e quando eles eram homossexuais, as famílias talvez não aceitassem, a sociedade não os aceitassem. E hoje eles são discriminados porque ninguém os aceitam. Eles encontram discriminação dentro da sua própria casa hoje porque são ex. Não, mas você era gay. Aí na turma que eles conviviam, na sociedade que eles conviviam quando eles eram gays, não, vocês estão mentindo. Então, eles são envergonhados, a sua moral mutilada na mídia, na imprensa, os programas de televisão ridicularizam os ex-homossexuais como se soubessem ou se pudessem analisar o que eles sentem por dentro. Então essa luta está estranha, porque ao mesmo tempo que lutamos por igualdade, por liberdade e falamos em pluralidade sexual, retiramos as outras pessoas que não nos interessam. Do mesmo jeito que criticamos a fé do outro, a religião do outro, ao mesmo tempo, nós nos colocamos acima de qualquer situação, de qualquer suspeita. É como se a minoria pautasse o que a maioria tem, como a maioria tem que viver. Nós somos maioria, temos força na política, temos força, mas também nós queremos conviver com as diferenças, com as conferências, com os movimentos. Infelizmente, nós não podemos, porque ou aceitamos a imposição da homonormatividade, aceitamos essa imposição, ou nós somos preconceituosos. Então, hoje o mundo virou assim. Heteronormativos, vocês são heterossexuais. Mas eles veem o movimento como bandeira homonormativa. É como se nós fôssemos obrigados a aceitar uma teoria chamada aqui de desconstrução, que desconstruiu a sexualidade de cada um, sem respeitar a heterossexualidade, que também faz parte, e faz mais parte, porque nós vivemos um país democrático por direito. Então, eu só queria agradecer a presença, para encerrar, dessas pessoas que são seres humanos, e que a partir de hoje, a partir de agora, nós vamos começar um movimento de respeito. Você pode ser o que você desejar ser. Você deve ser respeitado na sua condição, orientação e opção, na sua sexualidade, na sua orientação sexual, na sua pluralidade sexual. Mas também essas pessoas terão que ser respeitadas na sua dignidade humana, na sua escolha. Como elas deixaram de ser homossexuais não é objeto da minha preocupação e nem também de nenhum dos senhores deputados deve ser. Mas dar ao lugar a esses sujeitos da sua existência é obrigação, sim, dos senhores deputados. E a partir de hoje, aprendemos a militar, estamos nos organizando e queremos fazer parte, sim, dessa sociedade, dessa diversidade, dessa pluralidade sexual que nos afastou, que nos discriminou, que nos colocou à margem da sociedade. Muito obrigada, senhor deputado. Senhora
Raquel Celeste Vasconcelos Guimarães Beraldo, estudante de psicologia e radialista.